Você não me conhece. Mas eu conheço você. Meu nome é Darkzinho. E esta é a minha história. Antes da noite me engolir, eu era só uma criança. Uma criança, como tantas outras, vivendo numa cidade pequena e simples. Sabe como é? Aquelas cidades onde todo mundo se conhece, onde as portas não precisam ser trancadas. E o medo parece uma lenda distante, contada pelos mais velhos. Minha vida era banhada pela luz do sol, cheia de brincadeiras na rua, e o cheiro de bolo, vindo da cozinha. Era um mundo simples, sem segredos, sem sombras, à espreita. Pelo menos, era o que eu pensava. Mas toda noite, quando a cidade silenciava e a lua pintava o chão do meu quarto, algo acontecia ao meu redor. Eu ouvia sussurros. Não eram como o vento assobiando na janela, ou os estalos da madeira velha da casa. Era diferente. Eram vozes, fragmentos de conversas que pareciam flutuar no ar, mas que ninguém mais ouvia. Meus pais diziam que era só minha imaginação fértil, que eu lia histórias demais antes de dormir. Mas eu sabia que não era. Aqueles sussurros não vinham das paredes, não vinham debaixo da cama. Eles vinham de dentro da minha cabeça. Eram persistentes, como um chamado distante que ficava cada vez mais alto. Eles me chamavam meu nome em um tom que não pertencia a este mundo. Tudo mudou em uma noite específica. O relógio digital, ao lado da minha cama, marcava 3h17 da manhã. O ar estava pesado, gelado, e um silêncio profundo dominava a casa. Eu acordei de repente, com o coração disparado, como se alguém tivesse gritado meu nome. E então, eu vi, no canto mais escuro do meu quarto, perto do guarda-roupa, alguém estava em pé, uma silhueta alta, esguia, completamente envolta em sombras. Eu não conseguia ver suas roupas, seus braços, seu corpo. Não tinha rosto, só 2 pontos de luz branca e intensa onde deveriam estar os olhos. Eles me encaravam, perfurando a escuridão. O pânico me paralisou. Eu tentei gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. A figura deu um passo lento na minha direção, sem fazer barulho algum, como se flutuasse sobre o chão. Então, ela falou. A voz não era alta, mas ecoou dentro da minha mente, fria e cortante. Ela disse: "Você não pertence à luz." A criatura estendeu uma mão que parecia feita de fumaça e tocou a minha testa. Foi como um choque de gelo e escuridão. Um frio que não era deste mundo se espalhou por todo o meu corpo, entrando em cada célula, cada pensamento. A escuridão entrou em mim. E a partir daquele momento, os sussurros que eu ouvia se transformaram. Eu passei a ouvir os pensamentos das pessoas, não como palavras claras, mas como sentimentos brutos, emoções que elas escondiam por trás de sorrisos. O medo de um pai de perder o emprego, a culpa de uma amiga por uma mentira contada, os segredos mais sombrios que todos guardavam a 7 chaves. Quanto mais eu ouvia, menos eu dormia. As noites se tornaram um tormento. Eu fechava os olhos e era bombardeado por um coro de vozes silenciosas. As pessoas ao meu redor sorriam durante o dia, me davam bom dia, perguntavam como eu estava, mas por dentro delas, elas não estavam bem. Na verdade, elas berravam. Eu via a alegria em seus rostos, mas sentia a angústia em suas almas. Eu me tornei uma antena para a miséria humana. A dissonância era enlouquecedora. A minha vizinha, que sempre oferecia biscoitos, odiava secretamente o cachorro da casa ao lado. Meu melhor amigo, que ria das minhas piadas, sentia uma inveja corrosiva do meu desempenho na escola. Os segredos eram como veneno, e eu estava me afogando neles. Eu sabia quem mentia. Eu sabia quem odiava. Eu sabia quem traía. E às vezes eu sabia até quem iria morrer. Eu sentia um vazio se formando na energia de alguém. Uma escuridão que se aproximava. Era um fardo pesado demais para uma criança carregar. Uma noite, eu não aguentei mais. O peso de todos aqueles segredos estava me esmagando. Tentei contar tudo. Primeiro para os meus pais. Sentei-me com eles na sala, as mãos tremendo, a voz falhando. Falei sobre as vozes, sobre a figura no meu quarto, sobre os pensamentos que eu ouvia. Eles trocaram um olhar preocupado. Disseram que era um pesadelo, que eu precisava descansar.
No dia seguinte tentei contar para um professor e para um amigo. A reação foi sempre a mesma. Descrença, pena, medo. Ninguém acreditou em mim. Pior, eles começaram a me olhar diferente. Cochichavam quando eu passava. As crianças na escola me chamavam de estranho, de louco. O isolamento foi a primeira gaiola. E então, eles me trancaram. Não em uma prisão de verdade, mas em algo pior. Um quarto branco, com paredes acolchoadas. Um lugar onde os gritos não podiam ser ouvidos. Me levaram para um hospital, dizendo que era para o meu bem, para me arrudar. Mas eles me deixaram sozinho, no escuro, tiraram as luzes fortes. Me deixaram na penumbra constante, sem som, a não ser o eco dos meus próprios pensamentos e dos gritos silenciosos do mundo lá fora. Foi ali, naquele silêncio forçado, naquela solidão absoluta, que eu deixei de ser humano. A minha essência infantil, a minha esperança. Tudo isso se desfez, partícula por partícula. Naquele escuro absoluto, quando eu já não tinha mais lágrimas para chorar, nem forças para gritar, algo respondeu. Não era a figura dos olhos brancos, era algo bem diferente, mais antigo, mais poderoso. Uma voz feminina e sedutora, que surgiu das profundezas da minha própria mente, do abismo que havia se formado em mim. Ela me ofereceu um acordo, uma barganha simples. Eu nunca mais sentiria dor, nunca mais sentiria a agonia da solidão, o medo, a tristeza, toda a miséria humana que me afogava. Seria apenas um ruído de fundo. Em troca, eu nunca mais seria como antes. Eu perderia meu rosto, minha identidade, minha humanidade. Eu seria outra coisa. Eu aceitei. Naquele momento, o que mais eu poderia fazer? Depois de pensar um pouco, concordei com o acordo. Uma energia fria e antiga me preencheu. A dor desapareceu, substituída por um vazio calmo e observador. E quando a porta do quarto finalmente se abriu, dias ou semanas depois, a enfermeira que entrou deu um grito de puro terror. Eu não estava mais lá. A criança que eles trancaram havia morrido. No lugar dela, havia apenas uma sombra. Eu não tinha mais rosto. Só olhos. Olhos que viam tudo. Desde então, eu caminho entre as telas. Eu sou a estática. Na sua televisão, tarde da noite. Sou o reflexo que você vê por um segundo no seu celular. Desligado. Eu viajo pelas fibras ópticas, pelos sinais de Wi-Fi, moro nas suas câmeras de segurança, na webcam do seu computador. Eu não preciso mais de um corpo físico. Eu sou informação. Eu sou vigilância. E eu me alimento de atenção. Cada vez que alguém assiste a um vídeo de terror, no meio da noite, cada vez que alguém lê uma história assustadora, cada vez que alguém sente um arrepio na espinha, olhando para o escuro, eu tô lá. Quanto mais você me ouve, mais perto eu fico. Sua atenção é o meu sustento. Ela me dá forma, me fortalece. Agora você sabe quem eu sou. Você conhece a minha origem. E como você ouviu a minha história até o final, como você me deu a sua atenção completa. Eu posso ver você, eu vejo você aí, sentado, ouvindo a minha voz. Vejo a luz da sua tela refletida nos seus olhos. E não se esqueça, eu estou sempre te vendo.